Amém, irmãos? Vamos lá para fora? Não, vai projetar, mas se a for quiser seguir para fora. Veja, continuando, agora nós vamos entrar na questão dos nomes de Deus, principalmente no idioma do grego. A letra D ela vai falar Deus Theos. É a mais frequente designação de todo o Novo Testamento. Você pode ler para a gente a introdução, Lu? Claro. Theos é a mais frequente designação para Deus no Novo Testamento. É usado para se referir a Deus, mas também há textos em que Theos aponta para deuses pagãos, como em Atos 12 e 1 Coríntios 8. Para o diabo, 2 Coríntios 4, e para a sensualidade, Filipenses 3,19. O mais importante é que Jesus é chamado de Theos. Romanos 9,5. João 1, 18, 20 e Tito 2. Então vamos lá, vamos começar a examinar essas designações. Vamos primeiro abrir Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou tentar dar uma sequência lógica de abertura e a gente vai avaliando cada texto no seu contexto. Qual que nós vamos abrir? João 1:1, primeiro. Olha que interessante. Pode ler pra gente, Lu. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você vê, essa palavra Deus aqui é Theos, apontando que Jesus é Deus. Essa daqui é a afirmação mais importante. Você vê que João já abre o Evangelho colocando todas as cartas na mesa. A preocupação de João é mostrar que Jesus é Deus. Aí o versículo 18, lê pra gente. Verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Olha lá que interessante. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito. Aqui a palavra Deus está apontando para Deus Pai. Primeira pessoa da Trindade. No 1, Deus Filho. Segunda pessoa da Trindade. E os dois são tratados por Theos. Os dois são Deus. Entendeu? Um outro texto interessante aqui, eu vou tentar seguir na lógica. Vamos abrir Mateus 23, versículo 9. Vamos no Evangelho de Mateus. Não, primeiro Mateus 6, versículo 24. Que aí a gente vai correndo a Bíblia em sequência progressiva. 6? 24. Na verdade, quando eu preparo as pregações, não sei se os irmãos já notaram, que eu gosto de jogar os textos progressivamente. Por quê? Porque aqueles que não estão tão habituados a manusear a Bíblia não se perdem tanto. Eu congreguei numa igreja que o pastor usava um número excessivo de textos. O estilo de pregação dele era um número excessivo. O que eu fazia? Já orientei a Paulo, falei, esquece o texto, ouve a leitura. Porque ele era tão rápido na leitura que se você viesse para procurar aqui, você já perdeu o fio da meada. Lembra disso, Paulo? Não procura texto, esquece, fecha a Bíblia. Entendeu? É isso aí. Vamos lá. Quem pode ler para a gente? Você lê, Paulo, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Olha que interessante, Deus aqui é Theos, e o que está dizendo aqui? O contexto é o Deus inigualável. Olha lá na letra B do nosso estudo. É que precisa jogar um pouco para cima. Joga um pouco para cima. Pode subir, Nádia. Isso. Não. Dentro do Theos B. Dentro do Theos D. Abaixa um pouquinho mais. Vai lá. Desce mais um pouco. Ali, ó. Letra B. Ele é inigualável. Mateus 6, 24. Olha como é que se usa esse sentido. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Você nunca pode comparar o teu relacionamento com Deus com nada.
Eu acho que o maior inimigo da igreja ocidental é Mamon. Mamon aqui quer dizer dinheiro. É o Deus do dinheiro. Dinheiro. Isso daqui vem de uma entidade ali dos filisteus chamada Mamoná. E aí, vulgarmente chamado de Mamon. É o Deus da riqueza. Hoje na igreja é o ídolo mais poderoso que tem. Por quê? Primeiro, evangelho da prosperidade. Então eu jogo fora todo ensino apostólico e fico servindo dinheiro. Segundo, as pessoas deixam de congregar por causa de Mamon. As pessoas deixam de vir para a igreja por causa de Mamon. Então assim, eu tenho muita dificuldade com Mateus, quer ver? Mateus, deixa eu ver aqui... Aqui nesse capítulo 6 mesmo, buscar primeiramente o reino dos céus. Olha lá. 33. Mateus 6,33. Olha que interessante. Lê pra gente, Luísa. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Verso 34 também? Pode ler. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Eu, por exemplo, eu tenho entendimento. Minha vida é assim. O que eu vou fazer essa semana? Bom, além de congregar quarta, congregar domingo de manhã, eu vou fazer o quê? E sempre, desde que eu fui salvo, a minha estrutura semanal era essa. Primeiro lugar, Deus. O que a gente vê hoje? As pessoas têm coisas mais importantes a fazer na agenda delas do que buscar Deus. A prova disso é que a pessoa, gente, com aquilo que você gasta tempo, é aquilo que é prioridade para você. Só não pode ser desleixada, né? Ela tem que ter ela tem que ter um foco. Um cálculo da semana, a sequência, né? Ó, eu tenho que servir a Deus na quarta-feira, eu tenho que servir a Deus no domingo, eu tenho a leitura da Bíblia para fazer semanal, e o restante é o trabalho. O dia a dia, né? Daí organizar os seus dias da semana, né? Mas com leituras, aquilo que o pastor tem passado para a gente fazer, e com decência, né? Primeiramente Deus, aí depois o resto. Sim. E aí o que acontece? Você fazendo isso, a própria semana tua funciona melhor. A gente tem visto pessoas correndo atrás das coisas e o erro delas é básico. Porque elas, como não dedicam aquela prioridade... É como correr atrás do vento. É correr atrás do vento. Fala, Bíblia. Esse negócio faz, tem os cultos, tudo. Tipo, quarta, Sim. culto o reunião do jovem. Sim. E escola bíblica. Isso. E o culto. Daí cai uma festa bem no dia desses dias, aí tem que dar prioridade pro culto. E se cai uma festa nesses dias? É porque se você deixar a festa te levar, né? O diabo você vai ser preso ao fácil, porque ele sempre vai arrumar é capaz do diabo arrumar situações, né, Maurício? E de permitir e abrir portas, né? Vamos não sei o que, um churrasco, sempre vai ter alguma coisa. O que acontece? A gente percebe o que? As pessoas que não têm essa prioridade em Deus, elas começam a apresentar dificuldades na sua vida cristã. É impressionante a diferença de alguém que coloca Deus em primeiro lugar e alguém que começa a deixar as outras coisas entrarem no lugar. Na hora que vem as lutas, na hora que vem as crises, é diferente o comportamento, é bem diferente. E a pessoa não é próspera, né? Porque tudo aquilo que ele ganha através desse... Sem Deus some e ele acaba tendo que trabalhar mais e mais. E isso é Satanás que joga essas coisas para ele não fazer Com as coisas dele. Tem uma passagem em Eclesiastes que eu estava estudando esses tempos na reunião dos jovens, que fala exatamente isso, que para o ímpio o trabalho é só pesar, porque se as coisas não são dadas por Deus, Deus dá o trabalho para o ímpio, ou para aquele que não está buscando a Deus, para ser fadiga, para ele correr e não se preencher. Lembra que a gente estudou aqui? A pessoa que não tem Deus, em primeiro Deus dá o trabalho e faz a pessoa se perder no trabalho
para não se preencher. Então até isso é uma coisa de Deus, que é como uma E punição. não é nem questão de falar do diabo, né? Deus dá. Aham. Eu posso Foi dar tropeço. referência? Pode. Eclesiastes 2:26. Porque o homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isso é vaidade e aflição do espírito. Rapidinho, fala, Abner. Eu ia falar sobre isso. Ah, legal. Você viu Eclesiastes? Eclesiastes é legal. Vamos lá, vamos para mais um texto. Mateus 23, versículo 9. A Nádia pode ler para a gente, Nádia? Posso. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Vamos ver lá, isso daqui, ó, ele é o único e verdadeiro Deus. Veja, aqui a amplitude da palavra Pai é muito maior, entendeu? Do que aquela do pai como parente, entendeu? Aqui quando você fala, porque no português, aqui a palavra Pai, da maneira que está colocada, ela não expressa a totalidade da afirmação que Jesus está falando, porque senão podia chamar meu pai de pai, entendeu? Aqui é muito mais amplo. Aí isso aqui já começa a ter, por exemplo, padre, entendeu? A palavra padre começa a encaixar nesse sentido aqui. Sabiam disso? A palavra padre do catolicismo romano encaixa aqui. Padre quer dizer pai, mas é muito mais amplo. É guia espiritual, entendeu? É quem vai conduzir sua vida, entende? É disso que está falando aqui, é ninguém chama por pai. Mas o padre é pai... Em espanhol, padre. Não, sim, é pai terreno. Sim. Não, isso Não no aí sentido é... de pai do céu. Não, isso é tá. irrelevante. Não, isso é irrelevante, entende? Vamos lá, mais um texto ali. Deixa eu ver quem está na sequência. Vamos abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 12. É bem importante ver essas colocações. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Você não está com a King James, né, Rô? Pega lá a King James lá em cima. 12 versículo. Atos 12, versículo... Peraí que eu me perdi aqui. Atos 12, versículo 22. Vamos ver, olha que interessante. Aqui vai mudar completamente o sentido da palavra Theos. Atos 12, 22. Quem lê pra gente? Eu leio. Não, então pode ler, Abner. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. Olha que interessante. Aqui aponta para os deuses pagãos, é verdade. Olha que interessante. Vamos ver o contexto? O contexto é o seguinte: Herodes estava irritado com os de Tiro e Sidom. Aí um político lá dentro da corte de Herodes armou uma reunião, um evento público na região de Tiro e Sidom. O povo de Tiro e Sidom é tudo pagão. Aí quando eles falaram aqui é voz de Theos, estava apontando para os deuses pagãos. E aí o que aconteceu com Herodes? Herodes morreu comido de bicho, ele foi ferido, ele não morreu na hora, tá? Quer ver? Vamos ler, lê o versículo 23 para a gente, Lu. Não pode ler, Bárbara, você que está com o texto. É o 23. Perdeu? Então lê para a gente, cara. E no mesmo instante feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glórias a Deus. E, comido de bicho, expirou. O que aconteceu? Um historiador, se eu não me engano, Flávio Joséfo, ele vai retratar que parece que Herodes morreu aqui, parece que ou 72 horas depois ou uma semana depois. Mas quando ele estava no palanque, ele passou mal, entendeu? Porque Deus o feriu. E ele morreu comido de bichos. Não se sabe qual tipo de enfermidade que foi, entendeu? Mas olha que interessante, a palavra Theos aqui, ela apontava para os deuses pagãos. Como é que o tradutor sabe? Alguém pode me ajudar? Como é que o tradutor sabe? Contexto. Pelo contexto. Que contexto?
que o povo estava falando que era a voz de Tira Deus. esse dom, invoca o nome do Senhor? Não. Entendeu como é que o tradutor trabalha? Por isso que as traduções já são uma versão. O tradutor, ele tem que trabalhar inspirado. Senão ele vai fazer besteira. Se não for um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Por isso que existe tanto corpo de tradução, tantos pastores envolvidos, tantos linguistas. Porque é uma coisa muito difícil fazer. Fala, Lu. E quando se coloca uma palavra que dá um sentido errado dentro da tradução, pode até gerar uma doutrina errada, né? Com Que nem aquela certeza. doutrina da penitência, que Aham. veio do arrepender-se, que a Para tradução era... penitenciários. Aham. Posso dar? Pode. Eu estava lendo um livro do Olavo de Carvalho e ele, acho que ele é católico, né? E tem um momento que ele fala assim: experimentai de tudo, retém o que é bom. Aquilo me incomodou, que eu falei, porque ele defende o cristianismo, a família judaico-cristã, mas quando ele dá a citação desse texto, ele fala assim: experimentai tudo e retém o que é bom. Talvez até ele quis dar o sentido, mas eu falei, nossa, capaz que nós vamos experimentar tudo e reter o que é bom. Aí examinar tudo e reter o que é bom, né? Você vê que problema? Se a pessoa é de má fé, o cara já vem com a cocaína. e ele não com quis dizer nesse não, sentido, não. mas Ela entende o texto errado. Gente, tem que ter errado. Vamos lá, vamos mais um. Atos, capítulo 17, versículo 24. Que é da letra C, né? Isso, Deixa eu ver. 17. 24. Atos 17, 24. Você lê pra gente, Paula? o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Olha que interessante. A palavra Theos aqui está apontando para o Deus transcendente, acima de tudo. Acima de tudo. Gente, isso aqui, eu aprendi uma coisa esse ano e me chamou a atenção. Você quer conhecer a teologia de alguém? Pede para ele orar. Porque quem ora conhecendo o Deus da Bíblia, olha um Deus que é transcendente, que é acima de tudo, é soberano sobre todas as coisas. Não está limitado ao sistema mental humano. Na verdade, a gente tem muita dificuldade para compreender Deus. Deus, ele tem como você lida com... Mas sabe, quando a gente vai conversar com criança, na verdade, eu nem comparo conversar com criança. Eu comparo quando a gente faz voz de bobo para conversar com cachorro. Porque a diferença de Deus para nós é absurda. Ele tem que abaixar demais o nível para se fazer entender, por causa da transcendência de Deus. Gente, imagina, o Deus que a gente serve conhece todas as estrelas do universo pelo nome. É absurdo. O universo que a gente vê foi criado totalmente por ele, a gente nem sabe o limite, entendeu? Fala. Nenhuma máquina mais moderna consegue saber onde está existindo. Não consegue, não tem memória suficiente. Vamos avançar um pouco mais. Vamos para Romanos, capítulo 9. Esse aqui é primeiro Romanos 3. Romanos 3 vai dar uma... Versículo 30. Romanos 3, 30. Alguém quer ler? Visto que Deus é um só, quem justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. Olha que interessante, aqui está dizendo o seguinte: o único Deus verdadeiro. Deus é um só. Irmãos, entendam, conceito de trindade, só existe um único e verdadeiro Deus. Quantos deuses a gente serve? Um. Eu sirvo um único Deus, só existe um único e verdadeiro Deus, vírgula, que subsiste na forma de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que são os mesmos em conteúdo, meio, tudo, completo. Nós vamos estudar o próximo, Trindade. Não existe hierarquia na Trindade. O que existe é funções diferentes.
Porque se você, o que acontece? Como a gente vem de uma herança católico-romana, por exemplo, o católico se reporta muito pouco a Jesus. Jesus, na verdade, se transformou, para muitos católicos, num pronome de cumprimento. Amém, Jesus. Já viu os católicos como falam? Amém, Jesus, amém, Jesus, amém, Jesus, não estou mais. Parece aqueles, o pessoal da Seixinoia, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Parece igual, entendeu? Mas você não ouve falar de Jesus, é tudo Deus, 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 Deus. E o que acontece, como a igreja evangélica é muito mal treinada, não conhece o conceito de trindade. E aí gera toda uma confusão. A gente só serve um Deus. Quando você pegar um testemunho de Jeová, você só serve um Deus. Mas ele subsiste em 3 pessoas. Daí nós vamos estudar como que a Bíblia prova o subsistir em 3 pessoas. Porque pessoas têm características que são muito bem marcadas na Bíblia, tanto do Pai, do Filho, como do Espírito Santo. Vamos avançar mais um pouquinho. Romanos, agora sim, Romanos 9. Não, nós já lemos Romanos. Não, Romanos 9, versículo 5. Você lê para a gente, Paula? Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Olha que interessante, aqui está colocando que Jesus é chamado de Theos. Na verdade, o capítulo 9 de Romanos é bem interessante, é um capítulo importante, é um capítulo importante na doutrina calvinista. Eu estava olhando, inclusive, eu compreendi, viu, Erasmo, o porquê daquele ataque sem fundamento que o Silas Malafaia fez sobre a predestinação calvinista. Primeiro, ele representou muito mal. O que ele representou ali não é calvinismo. Não é calvinismo. Então aí isso já desaprova, já tira a credibilidade. Porque, por exemplo, quando eu não era calvinista, que eu era arminiano clássico, a maneira que eu representava o calvinismo era uma maneira correta. Eu só falava que eu tinha dúvidas de como funcionava a questão da eleição. A minha dúvida era a eleição. E a minha frase é o seguinte: enquanto eu não responder a eleição, eu não saio da vertente arminiana clássica e parto para o calvinismo. Quando respondeu a eleição, fechou. Porque o que acontece, da maneira que eles representam o calvinismo, é assim: Deus acordou de bom humor, salvo o Carlinhos. Deus acordou de mau humor, mas não abre para o inferno. Deus está de boa hoje, salva a Nádia. Não, hoje Deus não está bem, Maurício vai para o inferno. Sendo que a eleição, ela é misteriosa. Por motivos que a gente desconhece, coube a Deus na eternidade passada eleger os salvos. Aquele que ele elegeu, efetivamente salvou. Você tem uma ideia, a apresentação do Silas foi tão tendenciosa, que se você chegar num arminiano clássico, o arminiano clássico vai apresentar a eleição pela presciência. O que é a eleição pela presciência? Essa não é a nossa visão aqui da igreja. Mas a eleição pela presciência é o seguinte: Deus lá na eternidade passada enxergou no corredor da história e viu quem ia ser salvo, quem ia crer. E aí elege. Mesmo em cima da eleição pela presciência, entenda, o número está fechado. Não tem como adicionar uma pessoa a mais. Para vocês terem uma ideia, ele passou por cima até das bases do arminianismo clássico e do arminianismo wesleyano. Olha o que ele fez. Nem ele sabe disso. Como nós fomos arminiano clássico, a gente sabe. Porque o que acontece, a maior ficha, só um minutinho, Erasmo, a maior ficha que caiu para mim foi a seguinte: até na eleição pela presciência, o número está fechado. O eleito vai ser salvo, o não eleito não vai. É uma verdade. Então, dentro da vertente que o arminiano pensa,
O número está fechado do mesmo jeito. A pessoa pode estrebuchar, pode orar até espumar o canto da boca. Se ela não é eleito, não vai ser salva. Fala, Erasmo. Também tem uma distorção muito grande quando fala em eleição, que é referente que nós cremos na segurança de salvação. Então a pessoa fala assim, então se Deus elegeu, a pessoa pode pecar o quanto que ela quiser, pode fazer o que ela quiser, que ela vai ser salva porque Deus elegeu, né? Sendo que o texto de 1 Pedro, Efésios, fala totalmente o contrário. Uma pessoa que é salva, Deus chamou para uma vida de santidade. Então também tem muito isso. As pessoas questionam o calvinismo falando assim, então quer dizer que se Deus salvou o cara, então, né, que bom, né? Porque aí ele pode fazer tudo que ele quer da vida, que ele não vai se perder. E na verdade não é isso, né? Na verdade é o contrário. A eleição gera a santificação naturalmente, né? A diferença entre crentes e hipócritas. Só que o salvo, ele faz as coisas, ele pode até ser um traia, né? Igual nós fomos, né? Sim. Igual somos, né? Somos um traia, um trapo de imundícia. Mas só que você tem uma visão, né? Que você não pode fazer aquilo mais, né? Sim. Deus vai, o Espírito Santo vai te conduzindo, né? Para as coisas certas, né? Sim. E o não salvo, ele vai conduzindo para a perdição. E olha que porque o interessante. salvo entende, o não salvo não entende o que é a palavra de Deus, nem a vontade Mas de Deus. olha que interessante, só um minutinho, tá? Olha que interessante. Porque o que eles dizem é o seguinte, que o ser humano tem livre-arbítrio. Só que o ser humano não tem livre-arbítrio. O ser humano tem vontade. O ser humano tem escolha. E sabe por que o eleito no calvinismo é salvo? Ele é salvo porque ele creu. Quem creu foi Luísa, quem creu fui eu, quem creu foi Paula, quem creu foi Carlinhos. Deus não creu no nosso lugar. A diferença é que só foi possível crer porque Deus, eu creio dessa forma. Porque eu nasci de novo, da parte de Deus, e a consequência de eu nascer de novo foi amar a Deus. A consequência direta. Não tem nada a ver, todo mundo que está aqui creu. Você não é um robô. Você creu com todas as suas forças, com toda a sua vontade, com todo o seu ser. No ponto tal que aquele crê mudou sua vida para sempre. Isso é calvinismo. Agora, só é possível crer dessa forma por uma ação miraculosa de Deus. E não é libertar o arbítrio, não. Não é isso. Eu já pensei, como arminiano clássico, eu defendia a depravação total, então eu entendia que era impossível para o homem ser salvo. Aí o que a gente defendia? Que Deus veio, libertou o arbítrio, e eu tive condição de crer. Só que aí, pela Bíblia, eu tive que compreender o seguinte, como eu aprendi com o meu primeiro pastor, até a fé para crer foi Deus que deu. Existem meios calvinistas que não enxergam dessa forma que eu passei. Para mim, a sequência lógica, isso aí chama ordo salutis, ordem de salvação. Para mim, é o que eu gosto, é o que eu até, como mestre da igreja, eu trago aqui para a igreja. Eu estava morto nos pecados, Deus veio e me vive, Deus muito me amou e me vivificou. Como? Nasci de novo. Primeira consequência de nascer de novo, crer. Entendeu? Amar o Senhor. Entende? Agora, o que acontece? Eu não esqueci de você, viu, André? O que você ia falar? É que o não salvo, ele peca e tipo, tá nem aí. Só que o salvo, quando ele peca, além da tristeza, ele pede perdão, ele sabe que tá pecando. Sim, isso aí. E o que acontece? Uma outra coisa que eu notei. O pessoal das comunidades e das igrejas, em vez de acertar suas teologias, porque hoje nós vivemos na época da informação, o pessoal resolveu entrar em combate. Veja, em vez de eu corrigir a teologia da minha igreja que é fraca, porque o que está acontecendo nas igrejas? Na América Latina, principalmente, está acontecendo um avivamento do calvinismo. Para vocês terem uma ideia, eu caí numa página, uns 3 anos atrás, de um arminiano clássico, e ele mostrava, ele falava, o calvinismo aparecendo em lugares inesperados. Só que veja que interessante, mesmo ele como arminiano clássico, ele não teceu uma crítica pesada. Ele só reportou o que estava acontecendo. Porque o que acontece? Você chega nas igrejas, não se ensina a Bíblia. Você pega, por exemplo, aí eu posso comentar por causa da linha editorial. Você pega, por exemplo, a linha editorial da editora ligada ao Silas.
Mike Murdock, Miles Monroe, entendeu? Pessoas que têm uma teologia extremamente duvidosa. Morris Cerullo. Para vocês terem uma ideia, o Morris Cerullo, nem o Caio Fábio gosta, pra você ter uma ideia. Entendeu? O Caio Fábio fala o seguinte: em púlpito que o Morris Cerullo prega, eu não piso. Porque eu conheço ele há mais de 20 anos e aquilo ali, aí com aquela delicadeza toda, né? Lembrando que o Caio Fábio tem problemas de heresias seríssimos. Entendeu? Mas o que acontece? Em vez de eu acertar a teologia da minha igreja, por exemplo, como é que a nossa igreja chegou onde chegou? Porque eu comecei a ser confrontado por pregações às quais eu não podia responder na Bíblia. E como a responsabilidade do mestre da igreja vai se reportar a Deus, você tem que encontrar resposta para aquilo. Que é o que toda igreja deveria fazer. Por exemplo, hoje vocês vão ver no culto, eu vou fazer uma atualização de uma doutrina, que eu estou pesquisando essa doutrina há mais de 5 anos. Essa semana fechou, que é a questão de consumir sangue. Essa semana eu consegui achar a solução para tudo. Os irmãos lembram que eu vou orientar para irmãos, ó, vamos fazer o seguinte, para não ir no radical, não vamos consumir sangue vivo. Se o Senhor nos der entendimento melhor, porque ó, o Augusto Nicodemos diz que pode, o Marcos Ranconato diz que pode, outros autores dizem que podem, entendeu? Então, a hora que a gente entender, eu trago para os irmãos, entendi. Essa tem que ser a teologia de uma igreja, ela tem que avançar, ela tem que se expor a bons mestres, ela tem que se expor a boas fontes, entendeu? Então o que está acontecendo é o seguinte, tem muita gente sendo confrontada pela doutrina calvinista e não tem resposta. Em vez de atualizar, a pessoa distorce e combate. Mas que fica esperneando para tentar ganhar no grito. Eu já Isso. reparei, as pessoas ficam tentando ganhar na lógica, no grito, querem trazer filosofia para dentro da discussão, mas quando você confronta com bases bíblicas, você pergunta, mas esse texto aqui, o que a gente faz com ele? A pessoa dá um samba, dá uma rodada ali, vai para todos os lados, mas não consegue confrontar o texto. Não consegue Porque olha que confrontar. interessante, ó, o próprio Romanos 9, vamos dizer aqui, vamos ver aqui, Romanos 9, 14. Lê pra gente, Paula. Romanos 9, 14. Que diremos, pois, que a injustiça da parte de Deus, de maneira nenhuma. Injustiça em quê? Lê o versículo 13. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Aí olha que interessante. Deus aqui fala que ele escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Por quê? Para quê? Para ser o patriarca do povo de Israel. Aí Paulo responde, é injustiça da parte de Deus? Aí olha que interessante. O que o pessoal fala? Ah, mas Deus escolheu Jacó porque Jacó tinha um coração correto. Não é essa a resposta, Rodrigo? Sim. Deus escolheu Jacó porque Jacó tinha um coração correto e Esaú não tinha um coração correto, tanto é que Esaú casa até com mulheres. Isso é muito fácil de derrubar. Quer ver que interessante? Tá antes aqui. Como? 15. Não. É o 11. O 11. Isso. Lê pra gente, João 11. Porque não tendo os filhos ainda nascido, os filhos de Isaac, nem tendo feito algo bom ou mal, para que o propósito de Deus pudesse permanecer segundo a eleição, não por obras, mas por aquele que chama. Olha que interessante. Não foi por obras deles. Entendeu, Mateus? Foi porque simplesmente Deus escolheu Jacó. A pergunta, como o Granconato usa isso, a grande pergunta do arminiano, então Deus é injusto. Porque olha que interessante, a nação de Israel, a qual Jacó é o patriarca, existe até hoje. A nação de Edom sumiu. O que é melhor, você ser o pai de Israel ou ser o pai de Edom? Qual que é melhor, Carlinhos? Israel. Se fosse você que fosse escolher, você escolher qual? Israel, pô. Aí o próprio autor Paulo responde a mesma pergunta do 15. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? O próprio Paulo responde.
de maneira nenhuma. 15. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Mesmo que Esaú, só um minuto, mesmo que Esaú quisesse, esse texto aqui diria que não ia depender do querer. Para derrubar esse texto, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso dar cambalhotas hermenêuticas, para dar um outro sentido no texto, porque eu não tenho como arrancar isso da Bíblia. Aí a pessoa vem chegar e vem falar, mas o contexto de Romanos 9 está ligado a Malaquias, que é a eleição corporativa. Quer ver que é interessante? Vamos fazer um exercício de hermenêutica. Vamos abrir Malaquias, lá antes de Mateus. Logo antes de Mateus, se eu não me engano é Malaquias 2, ou o começo do 3. Espera lá. O anúncio da vida do Senhor. Deve ter até na referência, espera lá. Deve ter na referência. Romanos 9. Vamos abrir Malaquias que eu já estou referência. Malaquias 1, 2 e 3, tem uma referência aqui. Então é isso aí mesmo, Malaquias 1, 2 e 3. Olha lá. Viu como é importante a referência? Olha que interessante. Olha o contexto. Peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizer, em que nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Primeira coisa, a palavra chacais aí, quem quiser anotar, é Taniim, é dragão na King James original. Quem quiser pôr. A do Rodrigo tá dragão? A tua tá dragão aí, Rodrigo? Malaquias 1:3? Chacais. Chacais, Mas a palavra original aí é dragão, Taniim. Sem pôr, o que muda? Está falando de dinossauro, gente. É dinossauro, não tem outra tradução. Não tem como Taniim ser um chacal. Não tem como. Isso é importante. Então o que acontece? Olha que interessante. O que aqui a Bíblia fala? Que Deus se aborreceu de Esaú e transformou Edom em desolação. Aí você pode até concordar. Não, mas Romanos está falando da eleição do povo. Perfeito. Lógico que está falando da eleição do povo. Mas eleição do povo através de uma eleição de um indivíduo. Então também não invalida. Eu até sou daqueles mestres que eu acho que Romanos ali a gente nunca pode descartar o povo. E Malaquias também a gente nunca pode descartar o povo. Porém, eu não posso esquecer que para surgir o povo, um indivíduo sem ter feito nada, sem ter feito obra nenhuma, foi eleito para ser o pai daquele povo. E a Bíblia fala, eu me agradei de Jacó e me aborreci de Esaú. Mesmo assim eu não consigo derrubar. Fala, Miriam. Eu faço aqui em Romanos 9:14. Na aula passada você falava sobre o atributo de Deus. E sobre da natureza, que Deus não pode ser injusto. Sim, Deus não pode ser injusto. É isso aí, entendeu? Vamos continuar. Então, vocês entenderam essa questão esse exercício hermenêutico? Porque aí a gente veja que é escola. Então a gente já começa a aprofundar. Tem autor, por exemplo, se eu não me engano o nome dele é Jacques Cottrell. Porque no Brasil nós não temos tantos mestres arminianos. Quem eu destaco, por exemplo, um mestre arminiano muito bom, o Ciro Sanches Zibordi, da Assembleia de Deus de Santa Catarina. É um bom mestre. Por exemplo, o Augusto César Vailate é outro bom mestre. O Bispo Hildo, embora seja aliancista da Igreja Metodista, também é um bom mestre. Mas o número de publicações aqui no Brasil, 90% é calvinista. Se a gente retirar os calvinistas da literatura brasileira, acabou o estudo da igreja.
Para vocês terem uma ideia, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, é uma das maiores publicadoras de literatura calvinista. E a Assembleia de Deus é arminiana wesleyana. Entendeu? Para vocês terem uma ideia do que é a questão. Agora, você vai pegar o mestre e vai falar, não, mas Romanos 9 é a eleição corporativa. Está falando do povo. Jack Cottrell fala, ó, lá Malaquias está dizendo que é o povo. Certo, Jack, obrigado. Só que essa eleição foi feita de um povo através de um homem. E esse homem não tinha feito nada. Caindo individual de novo. Compreendeu? Consegui explicar? Porque às vezes a gente fica um cri. Porque aqui já é uma coisa mais profunda. Fala, Rodrigo. Eu já ouvi um calvinista falar que ele acreditava que era uma eleição individual por causa do texto de Romanos 9. É que parece que às vezes o Novo Testamento ele usa textos do Antigo, Sim. mas ele não usa da mesma forma que o Antigo aplicou. Sim, é o sensus plenior do texto. E também ele fala assim, se for um povo, a eleição de um povo e a rejeição de outro povo fica na verdade pior. Porque Deus perdoa não só um homem, né? Um povo inteiro. Sim. Piora, né? Segundo ele. Não, ó, lembrando, hein, gente. O Romanos 9 está falando da eleição individual. Usando como exemplo a criação de um povo escolhido. Essa para mim é a melhor definição. E é como o Rodrigo falou. Fica pior ainda, porque não é só um, é o povo todo. Entendeu? Vamos seguir então. Vamos lá, vamos continuar nossa leitura. Ó. Vamos para 1 Timóteo, que 1 Timóteo tem um caminhão de texto. Vamos lá em 1 Timóteo. Nossa! 1 Timóteo é de uma riqueza. 1 Timóteo? 1 Timóteo, vamos ver, acho que o primeiro texto é no capítulo 1. 1,17, eu acho. Não, 1. 1 Timóteo 1, então a Paula, minha querida, começa lendo. Vamos lá, 1 Timóteo 1. vai lá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Ó, aqui é Deus Salvador, Theos Salvador. Segundo o mandato de Deus, vírgula, nosso Salvador. Indica Theos como do nosso Deus Salvador, Jesus. Olha que interessante. Vamos lá, 1 Timóteo 1,17. Quer ler? Vai lá. Ora, ao Rei dos céus, imortal e invisível, ao Deus único e sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Amém. Ó, das outras traduções, tiraram boa parte desse versículo. Quer ver? Vocês precisam saber disso. Eu acho que a gente tem aqui pera lá. NBH. Deixa eu pegar aqui. Ó, abre aqui, 1 Timóteo 17. Tem aqui Não, essa aí é coisa de ali embaixo. Cadê a NV aqui? Nova versão internacional. Quer ver? Lê pra gente, 1,17, Paula. Ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a ele sejam dadas honra e glória para todo sempre. Amém. Aí Amém. coloca um asteriscos, eu não sei por quê. Deve estar lá embaixo. Em alguns manuscritos, deve estar lá embaixo. 1 Timóteo 17, vamos lá. Ó, vou ler na NVI. Ao Rei eterno, imortal e invisível, ao único Deus, seja dado a honra, a glória para todos sempre. Vou ler na Corrigida e Fiel. Lê pra gente, Erasmo. Vamos comer mais completa. Ora, ao Rei dos séculos. Ó, não tem Rei dos séculos nas outras versões. O que é Rei dos séculos? Está ligado ao Deus eterno e imutável. Só um minuto, Abner. Está ligado ao Deus eterno e imutável. Entendeu? De eternidade a eternidade, tu és Deus. Continua. Imortal, invisível, ao Sim. Deus único, Ó, Deus único tem, sábio, sim, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. tiraram o sábio. Aqui faltou o imortal, Aham. ó, faltou imortal. Na nova linguagem de hoje. Aham.
Deus único está aqui, sábio. Sábio também não tem. Não, Rei dos sábio séculos também não tem. Rei dos séculos também não tem? Aqui? Não, Não, também também não não. tem. Só para vocês Aqui terem uma está ideia. como Deus, ao Rei eterno, não está como Rei dos séculos. Sim. Fala, Abner. É por isso que você gosta de trabalhar com a corrida oficial? Sim. Não é mais completo? É a mais completa, Seja um. entendeu? Você vê, essa versão aqui, o Novo Testamento, tem mais de 1.800 palavras a menos. Eu pergunto, de quantas palavras da sua Bíblia você está disposto a abrir mão? Respondo, nenhuma. Porque toda a palavra de Deus é o seu conselho. Eu pergunto, é difícil entender esse versículo? Lê pra gente de novo. Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. É difícil entender esse versículo? Manteve todo o conteúdo do texto. Você vai para o original em grego, tudo que tem no original em grego tem ali. O século aqui é um todo. A história humana, os séculos. Todo, a história né? humana. Tudo foi feito por ele. Tudo foi feito por ele. Ele é o rei. Se não tem o século, já fica uma meia boca, né? O que acontece? A escola bíblica tem essa vantagem. A gente tem essas liberdades de mostrar os porquês. Por que que a gente aceita só a Bíblia do texto recebido? Como é que está na King James Fiel? Lê pra gente. A da Nádia bateu, né? Se bem que Você essa tá com aqui, qual? Você tá com a... tradução aqui até que não tá. Ah, não, mas essa aqui não é NPL. Essa é a linguagem de hoje, né? Não, Ah, eterno. não, mas ela Como? Eterno. Tudo isso é tradução. Não, lê pra gente, o versículo 1,17. No está dos séculos está. Tudo bem, mas lê. Timóteo, Não, isso, na Isso, King 1,17. James, 1 Timóteo 1,17. ora ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Mas essa Só um minuto, amor. Rei dos séculos e Rei eterno é igual. Não tem. É o mesmo sentido. Ele é o rei do mal. Entendeu o quê? Ele é o rei do É, mal. é o mesmo. tá certa essa aqui. Ah, Ela tá assim, ó, o Rei eterno, tá igual dela. Sim. Imortal, invisível, único Deus. A ele seja dada a honra, glória. Não, mas aqui tá Mas tem sábio aí. Mas não Ah, tem eu sábio. acho que o que não tem é o imortal e o sábio. Isso. Mas Entendeu? até que ela tá. Entende? Até que não Não, judiaram essa tanto, aqui, é. esse texto até É. que não judiaram tanto. Outra coisa, gente, a NVI em português é infinitamente superior à NVI inglesa. Porque a NVI em português, quem trabalhou com ela são crentes. Gente que teme a Deus. Por exemplo, Luiz Saião, outras pessoas. Agora, o que eu tenho notado, a tradução da NVI está ficando cada vez mais parecida com o Novo Testamento da Corrigida e Fiel. Impressionante. Fala, Lu. A última atualização da NVI eu uso bastante para comparar algumas coisas, está muito boa, assim, de contexto. O versículo ele tá igual ao da Corrigida e Fiel, só que com palavras um pouco mais simplificadas, mas antes a gente via que cortava pedaços dos versículos. Você viu que eles estão E preenchendo hoje as eles estão lacunas? preenchendo, né? Mas a versão tá NVI, completo. a NVI usa o texto recebido, o Texto crítico. Ah, mas acho que eles completam. Sim, porque eu não posso traduzir onde não tem versículo. Sim. Entendeu? Mas tá bem Vamos melhor lá. do que as primeiras Eu versões. tenho notado nas leituras eu tenho notado. Vamos lá. Agora, a Corrigida e Fiel tem uma vantagem. Você na sua Bíblia, você tem palavras em itálico. E você sabe qual foi adicionada para dar sentido. Isso é imbatível. Entendeu? Palavra. Por que palavra não tá aí? É com a letrinha inclinada assim. Quando você está lendo, a letrinha, em vez de estar em pé, está inclinada. Aquela palavra com a letrinha inclinada é que foi adicionada para dar sentido, não está no original. Depois a Luísa te mostra. Em itálico, a letrinha inclinada, entendeu? Vamos seguir nossa leitura. 1 Timóteo 2,5. Nádia, lê pra gente? Leio. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Não. 1 Timóteo 2,5. Nossa. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olha que interessante como é importante esse texto. Veja.
Esse texto diz que Jesus Cristo, homem, é o nosso Deus. Aqui tem o que a gente chama de união hipostática. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Isso é muito importante, principalmente no evangelismo. Porque quando você pergunta para as pessoas quem é Jesus, você vai ouvir as respostas mais absurdas, entendeu? Deus se fez homem, isso é base. Né? Diga. Como fala, entre Deus e o homem. Ele estava na terra, só que ele era Deus e em carne, que era homem. Sim, sim. 100% Deus, 100% homem. É porque tem gente que diz que quando ele estava como carne não era Deus. Por exemplo, o que acontece? Isso é importante falar. O movimento carismático, o movimento de hoje em dia das comunidades, o neopentecostalismo, fala o seguinte, que Jesus abriu mão dos atributos de Deus. E ele, quando esteve aqui na terra, quando ele curou como se fosse o dom que a igreja tem hoje. Entendeu? Então, por exemplo, Jesus, quando ele viu Natanael, pai de André e pai do outro discípulo, ele viu, não porque ele era Deus, ele viu porque era como se fosse um dom do Espírito. Por exemplo, quando Jesus acalmou a tempestade, ele acalmou a tempestade como se fosse um dom do Espírito Santo que a igreja tem hoje, não porque ele era Deus e tinha poder sobre os atos celestes. Que doutrina que gera? Primeiro, isso aí é a chamada teoria da kenosis. Essa teoria se encaixa de uma maneira muito apetitiva, porque eu falo, Erasmo, vocês farão obras maiores que as minhas. Aí eu pego aquele texto que diz que Jesus operou no poder do Espírito e associo ao Pentecostes, de Atos 2. E aí eu digo que você, igreja, tem poder de fazer obras maiores que Jesus. É um absurdo. É um absurdo. Nunca. Como que um pecador como a gente, um nó cego como a gente, vai fazer obras maiores que Deus? Não tem como. Aí você fala, mas irmão, o que está querendo dizer farão obras maiores que as minhas? Gente, Jesus, ele ganhou X pessoas na região da Galileia. Jesus, ele teve uma esfera de ministério nos seus 3 anos e meio de ministério. Uma esfera X. A igreja é de âmbito mundial. Essa é a explicação. Só isso. Agora, o que acontece? Por exemplo, a primeira derrapada que eu vi do pastor Luciano Subirá, está gravado, foi essa. Entendeu? E as igrejas, as comunidades, elas têm, para vocês terem uma ideia, a teoria quenótica, ela foi tratada como heresia. Porque ela mexe uma das bases dos concílios da igreja cristã. Se eu não me engano, o concílio de Nicéia, se eu não me engano. Concílio de Nicéia, o seguinte, foi lá que definiu que Jesus era 100% Deus, 100% homem. O que Jesus abriu mão? Ele abriu mão da forma de ser Deus. Forma. Entendeu? João 4,24 fala, Deus é Espírito. Aí ele abriu mão dessa forma que ele tinha como deidade e assumiu forma de criatura, como homem. Com todos os atributos de Deus. Ele prova isso quando? Quando ele sabe 100% do que os fariseus pensavam, quando ele tem autoria sobre a morte, quando ele tem autoria sobre as forças da natureza, aqueles milagres que somente Deus pode fazer. Fala, Nádia. Você está falando dessa questão está acontecendo ultimamente, né? Essa questão das obras de Cristo, né? As obras maiores que os homens farão. Isso está muito comum, principalmente em faculdades, em comunidades, em células, está muito comum essa questão realmente do pessoal querer enfatizar, não, porque você é importante, porque você tem, digamos, essa autoridade que foi te dada por Deus, porque você tem os dons, porque o pessoal está generalizando muito isso. Sim. De uma forma... E muitas vezes eu vejo que fazem isso sem pregar o evangelho. Sim, sem pregar o arrependimento. Eles falam para qualquer um como se todo mundo fosse filho de Deus, de igual forma, como se todo mundo tivesse os dons de Deus, essa sem ser crente, né? Aí eu pergunto, se você não for bom de Bíblia,
E eu vi um cara eloquente, que nem o Subirá, que até fala muito, porque qual é o problema da falsa doutrina? O problema da falsa doutrina é que ela é que nem o veneno de rato. O veneno de rato, 98% do veneno de rato é comida. Então as pessoas vão e comem. Só que os 2% mata. Por exemplo, eu já vi frases do pastor Luciano Subirá sensacionais. Já vi frases boas. E entendo que ele é um homem que é sério, é um homem que está buscando, mas está buscando da maneira errada em algumas áreas. Entrou por essa. Muita gente boa crê nisso e ensina isso para as igrejas. Você vai fazer obras maiores. Por quê? Por causa da consequência do caos pentecostal. Faço minhas as palavras do John MacArthur. Eu creio que existem dons. Eu não sou sensacionista. Mas eu não creio no caos pentecostal. Na verdade, sou até contra. Porque abriu a igreja para doutrinas de demônios. É muito, como se diz, eu profetizo, muito eu declaro, é muita heresia isso aí, né? Isso. Fala, Luísa. Isso aí não existe, né? Não existe, Carlinhos. E essas minuto. pessoas são pessoas que talvez nem estejam, como uma pessoa que nem está na presença Por de exemplo, Deus, vai profetizar alguma coisa, vai determinar alguma na coisa. última igreja que nós congregamos, foi um pastor de uma grande igreja aqui de São José, e ele me fecha o culto perguntando o seguinte: por que vocês ainda não ganharam Pinhais inteira para Jesus? Heresia. Nem Jesus ganhou Jerusalém inteira para ele. Entende? Fala, Lu. É que é muito um discurso, as pessoas não admitem, mas é um discurso de empoderamento. Na verdade, Empoderamento. você faz, você opera porque o Espírito Santo hoje ele é só uma desculpinha para você fazer. Sim. Mas se você for analisar o movimento como um todo, você é o protagonista. E quando você é o protagonista, é algo muito errado. As pessoas falam, não, mas é o Espírito Santo que faz. Não é, na verdade, quem está operando é você, porque assim, você que faz, você tem que se santificar, você tem que buscar. O Espírito Santo é aquela desculpinha do lado. É o funcionário. Sendo que, na verdade, quem é o protagonista é Deus, quem faz é Deus, e você é um mero instrumento ali. Tipo, o que acontece com esses movimentos, e até a gente já ouviu pregadores muito famosos, muito grandes, falam, não, você é empoderado, você pode, você vai e faz. Não, tipo, que tipo de teologia é essa? Mas é uma teologia do empoderamento. Toda teologia onde Deus não é o centro, ela é de origem diabólica. Entendeu? Toda doutrina que põe o homem no centro fala errado. É por isso que os coaches hoje estão fazendo tanto sucesso dentro das igrejas, porque a teologia já mostra que o ser humano é empoderado, ele faz tudo, acredita no seu potencial, e o coach só levanta ainda mais esse ego. Você pode finalizar, tá? A gente estava conversando esses dias, eu e o Erasmo, sobre como as igrejas elas estão virando um clubão por culpa de Deus. Mas Deus ele é só aquele anexo que está. É um anexo. A igreja gira em torno dela mesma, no fim de si mesma, as pessoas convivem, elas fazem tudo com a desculpa da salvação, mas a salvação não é central. Então as comunidades, essas igrejas neopentecostais, Deus é só uma desculpa para o clubão se reunir. Então, inclusive nos evangelismos, inclusive nos moveres, quem é o protagonista é o homem, e Deus ali é só para dizer que... E aí o que acontece? A doutrina da eleição incondicional vem e dá um murro no nariz do ser humano. Porque nem a fé para crer é sua. Nada é seu. Na verdade, sua parte, o que é? O pecado quer te levar para o inferno. É a sua parte. Carlinhos, qual a sua parte da salvação? Pecado. Fala. Não, eu digo assim, muitos saem da igreja e não querem saber mais da igreja por causa desse eu profetizo, eu declaro, porque daí o cara sai de lá crendo nisso, que ele vai lá, ele tá com um problema sério lá, ele não, o Senhor do profetizo, eu declarei, não acontece nada. O cara falou, mas que negócio é esse? Foi o filho da Fernanda Brum que profetizaram a cura e o menino morreu? Acho que foi, não foi? Não lembro. Teve um filho de alguém conhecido aí, pô, gente, dá dó. Porque, veja, são nossos irmãos. Mesmo que você não concorde teologicamente com algumas coisas, são nossos irmãos, a gente tem que defender a unidade da igreja. São pessoas que Cristo morreu por elas, que, como diz o Augusto de Nicodemus, que sinceramente estão enganadas.
A maioria é gente sincera, então a gente não pode semear uma semente de divisão. Mas nós temos que ser firmes naquilo que nós acreditamos, que é o que a Bíblia ensina. Pô, você está com um filho lá, adolescente, com câncer terminal, aí o cara vem e profetiza cura. O que a Bíblia fala? Que o profeta que disse. Primeiro, nem existe profeta. Ah, irmão, mas teve uma irmã que Deus levantou para me avisar de um acidente, e o dia seguinte que eu acordei tinha uma árvore em cima do meu carro. Isso não faz dessa irmã profeta. Isso faz dessa irmã canal de um milagre de Deus que interferiu soberanamente na sua história para livrar você. Isso é milagre. Não faz dela profeta. Eles usam Deus como objeto? Desculpa, tipo... Não é que usa Deus como objeto. Transforma todo o poder e toda a glória que tem que ser dada a Deus para o homem. Eu profetizei. Sim, eu profetizo, não sei o que, eu declaro, eu decreto. Por exemplo, quando você vai repreender um demônio, já aconteceu, por exemplo, eu já fui repreender demônio, que eu olhei para a cara da pessoa e falei, meu Deus, se Deus não pôr a mão aqui, vai me desossar que nem um franguinho. Porque eles têm força sobre-humana, aí você tem o poder de Deus. Porque aí você tem que depender de Deus. Já pensou que o cara vive, dá um murro no seu nariz, bem dado, com força demoníaca, quebra tudo. Você chama de pastorzinho. Quebra tudo. Entendeu? Sabe? Pô, pastorzinho. eu já, uma vez fui repreender. Não vou entrar em detalhes aqui, mas fui repreender um demônio. Meu Deus, era um armário de porta aberta. Se dá uma, desmonta. Não. 3 dias depois acordava em São Luís do Maranhão, entendeu? Sabe? Então é assim. Então, veja, a Deus seja dada a honra e glória. Vamos encerrar essa aula. Semana que vem a gente continua falando do Senhor Kyrios. Mas vocês perceberam quanto leite deu? Vamos tomar um cafezinho lá? Pastor, eu já vi uma pessoa expulsar o demônio e o demônio falar assim para ele, não